Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 85 no geral da série, episódio número 20 da terceira temporada, Showdown with Rance McGreal. Duelo com Rance McGreal. Esse episódio é uma ideia original do Frederick Louis Fox, que era amigo do Rod Serling. Ele contou, né? Ele falou assim: olha, se existisse uma história onde um cowboy saísse do túmulo para poder confrontar esses programas televisivos, essas histórias de cowboy, um tanto quanto, né? Que faltam com respeito histórico, né? O que aconteceria, né? Uhum. E o Rod Serling acabou, né, surgindo com essa ideia, né? Alguns anos depois, e inclusive acreditado ao Frederick Louis Fox. Sim, o Frederick, ele escrevia roteiros para séries de televisão de faroeste, como você mesma falou, né? Tinha amizade com o Rod Serling, tanto ele quanto o Rod Serling, sobretudo o Rod Serling, eles estavam meio desgostosos com o fato de que os faroestes de televisão cada vez menos se importavam em ter alguma acuidade histórica e ter um mínimo de realismo em retratar o Oeste, né? A conquista do Oeste, o Bang Bang, enfim. Cada vez eram mais fantasiosos, descolados da realidade histórica e pouco críveis, com a carga dramática muito pequena, assim, né? Acabava virando uma coisa mais da aventura pela aventura, enfim, tinha uma coisa de bem e mal muito separadinha, assim, o bonzinho e o malzinho, não tinha nenhum tom de cinza, e eles estavam, e o Serling estava muito desagradado com isso, e o Frederick Louis Fox também. É verdade, né? Tanto que alguns anos depois, né, o Rod Serling foi fazer uma série chamada The Loner, né? Onde ele coloca aquele ator, né, o Lloyd Bridges, né, que é o pai do Jeff Bridges, né, para quem não sabe, né, fazendo um cara que ele, depois da guerra, ele vai atravessando o Velho Oeste e tal, e tendo ali várias... É uma coisa meio de estudo de personagens, sabe? É uma parada bem legal. Não assisti, mas o pessoal elogia bastante, tem umas fotos legais de bastidores dessa série. Ela era tão bem escrita, ela era tão crítica, calcada na realidade mesmo, né? De como era a época do faroeste, e ela também fazia alusão crítica a situações da época em que o Serling estava vivendo, né, nos Estados Unidos. Por conta disso tudo, os anunciantes cancelaram a série na primeira temporada, né, que os caras detestam série com tom realista e crítico, né, não gostam pelo jeito, não gostavam, né, na época aí em que o Serling estava em atividade, né. É verdade, teve só 26 episódios e foi uma série que foi cancelada na primeira temporada, mas é uma série muito elogiada. A música tema do Jerry Goldsmith, né? Então realmente era uma série interessante, não é uma pena que eles cancelaram, né? E o Serling gostava de colocar essas questões, né? Porque, inclusive, tem uma coisa assim que saiu alguns livros, né? Que tem alguns livros que escrevem sobre a série, e o pessoal comenta que ele assistia aqueles filmes de guerra do John Wayne na televisão e tal, ou no cinema, ele achava que era muito... não tinha uma altíssima imprecisão histórica, entendeu? Então ele era muito crítico a como é que era colocado as coisas na televisão, sabe? Então ele achava interessante colocar... Ele não gostava muito dessa dualidade de bem e do mal, sabe? Mocinho e bandido, entendeu? Que se colocava nas séries. E ele achava que tinha várias perspectivas, né? Que a mesma pessoa que pode estar fazendo uma coisa má podia fazer uma coisa boa em seguida. Então é interessante essa visão que ele tinha, né? Das coisas assim, que na vida real também é assim, né? Não é... As pessoas têm vários, né? Tem vários nuances, né? Ninguém é só bom ou só mal, né? Então é interessante a gente colocar aqui dentro desse contexto
essa série que ele quis fazer depois. The Loner fez, inclusive, só que acabou sendo cancelada. Sim. Outro aspecto interessante é que o Serling, ele não precisava acreditar o Fox, né, pela história original, porque ele fez várias alterações, na verdade. Esse é um episódio de comédia, para quem não assistiu ainda, né? Os episódios de comédia de Twilight Zone são episódios que nem sempre acertam no tom, mas eu acho que esse episódio, especificamente, ele é divertido, porque ele tem uma coisa metalinguística, que ele está falando também sobre a própria feitura de uma série de televisão dentro de uma série de televisão. Então quer dizer que tem um ator mimado, um cara chato, e que ele erra tudo, e ele quer o tempo todo dar pitaco no roteiro, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, obviamente, mais pra frente, mas é engraçado. E assim, para quem tem curiosidade sobre o ator, né, que faz esse cara aí, que é esse ator mimado, é um ator que ele já participou de um episódio que a gente falou da primeira temporada, A Nice Place to Visit. É o Larry Blyden, né, que faz o Rance McGrew. E ele é engraçado, eu acho ele engraçado. É um episódio assim que ele é engraçado quando coloca a questão dos caras mega berés e tal, que vencem todo mundo. Então, na verdade, a parte então dos dublês é maravilhoso no episódio, a gente vai falar também. Mas, cara, é engraçado. Imagina se o Jesse James, né, ou esses personagens históricos, famosos, eles encontrassem ou assistissem, né, os episódios de filmes ou séries do qual falam sobre eles, né? E sempre colocando, às vezes, um cara que não tem nada a ver, um xerife super corajoso, que vai derrotar. Então é curioso. O diretor é o Christian Nyby, e ele dirigiu também um episódio da terceira temporada que a gente não comentou, que é o Cavender is Coming. Então você tem aquele episódio do diretor aqui, né? Mais pra frente. O Ark Johnson, que faz o Jesse James nesse episódio, ele aparece naquele episódio Long Distance Call e também no Static, que a gente comentou. O diretor, o Christian Nyby, ele começou como editor. Ele é uma coisa interessante, ele está muito ligado à carreira do diretor Howard Hawks. Ele fazia o corte dos filmes do Howard Hawks. Ele editou Rio Vermelho, ele editou A Beira do Abismo, por exemplo. Filmes muito famosos, um faroeste e um noir, dirigidos pelo Howard Hawks. Quando ele foi dirigir o primeiro filme dele, ele dirigiu O Monstro do Ártico, que é a primeira versão do The Thing, né, da coisa do Enigma do Outro Mundo, né? Só que o pessoal comentava que, na verdade, o Howard Hawks, que produziu e dirigiu o filme, ele teria sido uma espécie de assistente de direção, mas ficou com os créditos porque os diretores não gostavam de ter o nome deles ligado à ficção científica nos anos 50, né? Tinha isso. E aí muita gente questiona se realmente o Christian Nyby dirigiu o Monstro do Ártico ou não, ou só ficou com crédito. Depois ele foi para televisão e ele dirigia muito episódio de série de faroeste. Por isso que o Rod Serling chamou ele para dirigir esse episódio. Ele manjava muito de faroeste. Ele tinha editado filmes de faroeste do Howard Hawks e dirigiu muitos episódios de séries de faroeste. Por isso que, né, foi a escolha dele para ser o diretor desse episódio. Falando rapidinho do elenco, o Larry Blyden, que faz o nosso querido personagem principal desse episódio, o Rance McGrew, ele era um cara que ele começou no teatro, era um cara com uma voz conhecida no rádio também, ele fazia muitos anúncios de propaganda na rádio, era um cara da Broadway, e aí ele vai para a TV participando dos teatros televisionados, foi aí que ele conheceu o Rod Serling, né, porque ele participou do Playhouse 90 e de vários outros teatros televisionados. E ele era um cara que você acertou, ele tinha um ritmo muito bom para comédia, participou de vários sitcoms, de várias séries de comédia, ele tinha um time maravilhoso para comédia, mas ele também fazia faroeste, policial, o que aparecesse. Era um cara que teve uma prolífica carreira na TV, morreu jovem aos 49 anos de idade. O Ark Johnson, que faz o Jesse James, ele tem uma curiosidade muito boa dele, mas é no teatro. Ele era um ator de teatro, fez muitas montagens na Broadway, e ele estava na montagem original do Amor Sublime Amor, West Side Story,
Olha. E ele também participou quando a peça foi remontada nos anos 80. Ele é o único ator que participou das duas versões e que também participou das turnês do musical na Europa. Então era um ator com uma muito boa formação teatral, dançava, cantava, era um... Mas na TV, lá pelos anos 50, 60 em diante, ele teve muitas participações na TV. Esse tamanho dele, esse porte dele grandão e essa cara de homem durão, ele acabou participando de muitas séries, na verdade, de aventura, policial, faroeste. Uhum. Ah, legal. Né? É engraçado, né? Se comenta também que o Rod Serling tem uma crítica ácida assim ao fato do cara usar dublê, né? É claro que tudo na arte, né? E hoje em dia, até por uma questão de seguro, né? Os caras usam dublê. Tanto que é famoso esses filmes onde o pessoal comenta, Tom Cruise não usou dublê, né? E tal, né? Mas na própria série, por exemplo, naquele Mr. Jingle The Strong, com o Bugs Meredith, utilizou, claro, o dublê para poder mostrar a força ali, colocou um cara mais robusto, né? Uhum. Para mostrar que o Mr. Jingle era forte, né? Então, é uma espécie de crítica, claro, a esses faroestes que tem pouca veracidade nas histórias, né? Como eu comentei, né? Um episódio que é a TV falando sobre a TV, né? Então é interessante isso daí, né? E eu vejo ele como episódio de comédia que ele consegue ser divertido enquanto comédia, né? Com aquele negócio do cara fazendo aqueles movimentos com a arma e toda hora ele acerta o espelho, né? O diretor que já não aguenta mais. Então é o Serling falando sobre como é que é a produção de cinema e de TV, né? Então é divertido. Uhum. Mas vamos lá, a sinopse então? Sim, manda bala. Vamos lá. Hoje nós vamos ao episódio onde vai ter a história do Rance McGreal, que é um ator muito mimado, né? Que já chega atrasado, inclusive, para poder se apresentar no set de filmagem. Chegando lá, eles vão gravar justamente uma cena onde o Jesse James vai tentar atirar pelas costas, né? E o ator que interpreta o Jesse James nesse episódio, né? Ele fala, poxa, mas eu acho estranho que o Jesse James ele iria dar um tiro pelas costas de uma maneira covarde, assim, no Marshall, né? Mas o caso é que esse xerife ele é um personagem de televisão muito famoso e ele é sempre o bonzão da história. E os outros todos, que são os vilões, não importa se são bandidos famosos do Velho Oeste, eles vão se ferrar na mão dele, né? Só que, é claro, vai haver uma quebra ali da realidade, né? Aliás, isso é muito interessante porque essa quebra da realidade já é justamente no começo do episódio, né? Que você tem todo aquele episódio de faroeste, aquele plano de fora do bar, né? Você pensa que esse é episódio de faroeste, fala assim, poxa, caramba, né? Episódio de faroeste. Aí chega um cara com um carrão, né? E tal, né? Então já quebra isso logo, né? Existe uma alteração no tempo, aí o ator ele vai se ver em meio a um Velho Oeste real, no bar mesmo, né? Com as pessoas ali olhando para ele estranhamente, né? Tem até um lance da garrafa que é engraçado, que aquilo é muito tosco, né? Que ele quebra a boca da garrafa e bebe, né? E é uma garrafa falsa, né? E tal, só que quando ele faz isso nesse Velho Oeste, por exemplo, ele já enche a boca de vidro, né? E fica cuspindo o vidro. Vai ser intimado ali pelo Jesse James real, né? Que diz que estavam eles e os outros assistindo ele fala no além, né? O seriado e acham um absurdo e ele foi lá para poder intimidar, então eles vão ter um confronto, um duelo, né? E é claro que o Rance vai ficar fugindo desesperadamente, né? Aí eles acabam entrando num acordo mais para frente, né? E eu vou contar o que vai acontecer porque é mais fácil para a gente poder comentar depois, né? O Rance vai acabar fazendo um acordo com o Jesse James, né, para poder voltar à época dele. Só que o Jesse James vai se tornar uma espécie de agente, né? E ele vai vigiar o tempo todo, então, futuramente, o Rance, né? Então é um episódio, como a gente comentou, que é um episódio que ele fala sobre a televisão. E ele tem vários pontos altos no quesito comédia, né? Mesmo sendo visivelmente uma crítica, né, Marcos? Sim, e é interessante como essa crítica, ela tá, assim, subentendida no que vai acontecer, de uma maneira muito curiosa. Porque você tem esse personagem do Rance, que ele, como você mesmo falou, ele obviamente é um cowboy que ninguém vai acreditar, né? Ele é o cara bonzão, o xerife ali que sempre
consegue enfrentar os maiores criminosos fora da lei, pistoleiros do Velho Oeste, né? Então é o super-homem. E isso é engraçado. Quando... e a gente logo de cara sabe, né, que na verdade esse sujeito é um personagem de uma série de TV e o ator é esse cara mimado que vive enchendo o saco do diretor para mudar falas, qualquer coisa que exija qualquer esforço físico ele quer que o dublê faça no lugar dele. E enfim, um cara mimado, o sucesso subiu a cabeça do cara, ele tá se achando a última bolacha do pacote. O primeiro ponto alto disso tudo é que o Larry Blyden, ele tem uma fisicalidade muito boa com esse personagem. Ele faz humor com o corpo, com os trejeitos, ele encarna muito bem esse tipo arrogante e ao mesmo tempo boboca e babaca. E quando começa a ter também uma necessidade de uma comédia mais física, ele se desempenha muitíssimo bem. E quando aparece o Jesse James, quando ele é transportado para o passado e encontra o verdadeiro Jesse James, a gente fica muito claro o quanto a série que ele participa, a série de TV, é mentirosa, porque o Jesse James sabe empunhar um revólver, sabe preparar um fumo de rolo e uma série de coisas que ele não consegue fazer. Mesmo ele sendo um ator e ele interpretando personagens do faroeste, coisas mínimas que uma pessoa da época saberia fazer, ele não consegue. Então, por causa mesmo dele fazer um personagem que é totalmente falso, fake, né? E não tem nenhum compromisso com a realidade da época do faroeste, até com os hábitos que as pessoas tinham. O cara não sabe montar direito, o cara não sabe empunhar um revólver direito. O lance do cigarro é engraçado, né? Uhum. Porque o cara faz com uma praticidade, né? Aí ele tenta fazer de novo, enche a boca de fumo, né? E o cara ele já tem aquele movimento, já enrola o fumo, né? Já lambe rapidinho, já bota na boca e fecha com os dentes a cordinha do saquinho do fumo. Ele vai tentar fazer isso tudo e acaba dando uma confusão, né? Engole fumo também. E ele é uma farsa, né? O ator, sim, né? Ele é uma farsa, ele é um covarde, inclusive, muito covarde, né? E esse ator que faz o Jesse James, ele é muito bom, né? Já que ele faz todos esses movimentos de uma maneira muito rápida, né? E você vê que ele é um cara safo nessa questão, né? Se você for parar pra pensar, né? Pensando no final do episódio, é uma coisa assustadora, né? Você vai ter ali o teu agente, agora vai ser o Jesse James, né? Que ele fala, ó, qualquer mancada que você der, você vai voltar de novo para o passado. Né? Então ele vai ser obrigado a procurar a veracidade histórica nos roteiros para não difamar esses atores, né, dessas histórias antigas, histórias fascinantes, né? Porque o Selling chama isso de western adulto, né, o faroeste adulto, mas ele acha que são histórias que são muito, né, aquele negócio de esse é o mocinho, esse é o bandido, como eu falei. Então isso é meio irritante, né? E essa série de Loner, por sinal, tentou corrigir essas questões todas aí, né? Você tinha essa coisa das séries de TV, eram pra família, né? Então elas eram meio pasteurizadas. E as séries de western também, elas eram esse western aí... com essa coisa do bem e do mal, muito preto no branco, essa coisa aventuresca, enfim... E eles não gostavam muito disso. Eles achavam, o Rod Selling, por exemplo, achava que dava para você fazer uma coisa com um pouco mais de substância, né? Mas é interessante, eu concordo com você, o Ark Johnson, que faz o Jesse James, ele tem essa postura intimidante, ao mesmo tempo, realmente, a fisicalidade dele também, no papel, é muito boa. Ele reproduz esses trejeitos de um pistoleiro, de um cowboy da época, né? Sim. Esses dois atores contracenando é muito bacana, acaba fazendo tudo funcionar, a gente fica bobo de ver a desenvoltura dos dois. O episódio em si, ele tem seus pontos engraçados e tudo, ele tem aquela coisa do elemento fantástico que chega sem muita explicação, é uma coisa assim, é até meio tolo, é até meio bobinho, né? O humor que acaba acontecendo e essa coisa do Jesse James virar o agente dele e tudo mais, no final das contas é um humor leve também, mas ele tem essa coisa da metalinguagem, da crítica
a TV da época e tudo, e acho que ele acaba funcionando também muito por conta dos atores. Ele dá oportunidade para esses atores se desempenharem e eles têm uma. A interação entre eles também é muito bacana. Se não é uma coisa para você gargalhar, ao mesmo tempo diverte, é bacana de você assistir, é gostoso de assistir, eu acho. Sim, concordo contigo, viu? E aí, vamos fazer aquela pergunta, né? E aí, qual que é o ponto alto e qual que é o ponto baixo, Marcos, na tua opinião? Para mim, o ponto alto são os atores. Eu gostei da direção também do Christian Nyby. Ele era um especialista no assunto, né? Como ele também era editor, o episódio tem uma certa agilidade, tem um ritmo ágil. Eu gostei disso, né? E não sei se é um ponto baixo. Os episódios de humor de Além da Imaginação, eles não têm o mesmo peso, né? São mais leves, enfim. Para mim, às vezes até eles destoam um pouco. Mas esse daí até que eu achei agradável de assistir, né? Você, na sua opinião, qual é o ponto alto, ponto baixo? Então, eu acho um episódio interessante, divertido sim. Eu lembro quando a gente comentou sobre aquele A Hundred Yards Over the Rings, que é uma história justamente do pessoal que está viajando, né? Pelo Velho Oeste, tem o caso da pessoa doente, o cara também acaba tendo essa viagem no tempo, né? Subindo a colina. Então, eu gosto dessa temática quando a série abordou. Eu também gosto daquele episódio, que é um episódio de faroeste, que é o Mr. Denton Doomsday, né, do cara que ele é um grande atirador e acaba sendo se tornando um alcoólatra, né, porque ele não quer mais ser um atirador e tal. Tem o elemento mágico, né, da bebida mágica, ele acaba voltando a ser um atirador e começa a ter várias pessoas tentando desafiá-lo, né. Isso faz dele um inferno na vida dele. Então eu gosto normalmente dos episódios que tem a temática do faroeste na série. Então, para mim, tanto a direção, sabe, como a atuação, essas brincadeiras são muito divertidas. Esse negócio de o cara toda hora quebra aquele espelho do bar, né? Tentando fazer aquele movimento com a arma, porque tem isso. Ele se acha tão foda, né, fazendo isso, e destrói tudo. E a cena, então, aquela edição, né? A gente tá falando de um diretor que era um editor, e a edição também daquela cena do dublê é ótima. O tempo todo, quando o cara vai fazer qualquer coisa, já exige um dublê. Né? Então isso é bem engraçado no episódio. E é um episódio assim, se ele não é um episódio muito famoso, ele é pelo menos bem divertido. Eu gosto do episódio, na verdade. E aí, você escolheu alguma coisa para poder recomendar de filme ou série? Eu vou recomendar então um filme dos irmãos Coen de 2010, que é a refilmagem do Bravura Indômita, True Grit. É interessante porque, já que a gente está falando de revisionismos, né? Como o western era retratado antigamente, hoje, tudo. Esse filme ele acaba fazendo uma espécie de. É meio que uma homenagem ao filme original, que é um filme muito bom, um clássico do faroeste, e ele traz uma abordagem mais modernizada, mas muito próxima também do original. Então, quem gosta do original e quiser conferir essa refilmagem, é uma boa refilmagem, né? Eu costumo detestar refilmagens, mas essa até que ela é bem interessante. É legal, sim. Eu lembro que na época me fez assistir o original e eu gostei mais do original, assim, para ser bem sincero, porque os caras usam até os mesmos planos, sabe, de algumas cenas, com aquela impressão que eles modernizaram o visual e tal, filmagem mesmo em si, mas tem muita coisa parecida, assim, é meio com copia-cola mais moderna. Eu gosto mais da atuação do Jeff Bridges do que a do John Wayne. Vira então uma dica dupla, assista os dois, assista o original e a refilmagem dos irmãos Coen, né? Ah, legal, muito bom. Bom, a minha recomendação vai ser uma série que fatalmente vocês já assistiram, né? Que é Deadwood. Eu gosto muito dessa série para questão de nota, né? Porque eu já falei em algum podcast lá atrás sobre Deadwood, alguns anos atrás, acho que é algum BPM da gente. A gente ficou muito frustrado. Eu comentei na época que era muito frustrante que a série não tinha tido um final, né? A série foi cancelada no meio do nada. E fizeram um filme, né? Mas, cara, eu não assisti esse filme até hoje. Eu tô devendo assistir. E Deadwood é uma série que vai contar a história dos residentes ali de Deadwood, uma cidade, né? Do Velho Oeste, né? Na época de 1870. E toda a violência que envolve, né? Você fazer a prospecção de ouro, por exemplo, ou mesmo as relações, né? É uma série com o Timothy Olyphant, o Ian McShane, que tá incrível, sabe? Tem um grande elenco e cara, um elenco maravilhoso, sabe? Então eu lembro de ter assistido essa série e recordo dela com muito afeto.
sabe, com muito carinho, assim, mas pra mim é uma série que, sabe, é maravilhosa, assim, de assistir, pra quem gosta desse velho oeste sujo, violento, mas não tem esse negócio da pessoa malvada, é só malvada, né? O personagem do Ian McShane, por exemplo, é um cara terrível, mas ele tem, né, na série, momentos assim que ele é incrível, é uma pessoa que ajuda também. Então eu acho que o Rod Serling, se vivo estivesse, teria adorado o Deadwood. Então é a minha recomendação. A série Deadwood, o filme, para quem ainda não assistiu, né, que eu também estou devendo para assistir, então vale a pena, né? Vamos conferir. Deadwood é uma série maravilhosa, excepcional mesmo. Quem ainda não assistiu, corra, porque vale muito a pena. Tem aquele Brad Dourif, né? Para quem lembra do Senhor dos Anéis, o Grima, a Língua de Cobra, e ele faz o Dr. Amos, né? Dr. Amos, Doc Cochran. Cara, é muito legal. É muitos personagens incríveis nessa série aí. Dá vontade de fazer a revisão, refletir sobre isso aí nessa época de pandemia, né? Que a gente tá fazendo revisão de algumas coisas. É uma coisa que talvez valha a pena fazer revisão, sim. Teve 3 temporadas, né? Termina de uma maneira meio súbita, vamos colocar a terceira temporada, mas depois tem um filme de fechamento aí, então já é um quebra-galho, né? De 2019 o filme. Uhum. Vale muito a pena, essa série é sensacional e ela pega muitos aspectos sociológicos e históricos e bem retratados, né? Uhum, Muito legal. exatamente. E musiquinha, né? Porque essa é a minha vez de escolher música, da outra vez foi você. E dessa vez eu vou fazer um mix bem maluco assim, mas é interessante, né? Nessa pegada justamente do country, né? Ao mesmo tempo aquela música que é o trap, né? Que chamam, né? E tem uma música chamada Old Town Road, né? Que é com aquele Billy Ray Cyrus, que é Opa! do rapper Lil Nas X, né? Então essa música fez um grande sucesso, sabe? Ela tem uma parada assim que é meio velho oeste misturado com uma coisa mais moderna, rap, trap. Eu não sou muito não entendo muito dessas questões, mas eu achei bem interessante a música, que ela tem esse negócio de falar do Velho Oeste, fala assim, eu vou levar meu cavalo para a estrada velha da cidade, vou cavalgar até não aguentar mais. Ele fala assim, vou arrancar com o meu Porsche e tal. Então tem essa mistura, então como é um episódio que a gente está falando sobre gravar, né, sobre Velho Oeste, né, e chega o cara com carro e tal, eu acho que é uma coisa interessante, a música é uma música legal, né? Eu pensei em escolher alguma coisa tipo do Gary Moore, né? Mas eu achei que ficou mais interessante escolher essa música aqui. E até porque o cara fez muito sucesso, né? O cara veio do nada, assim. A música foi pro SoundCloud e acabou fazendo, né, um tremendo sucesso. Tanto que tem a participação do Billy Ray Cyrus, que é um cara famoso, né? Uhum. Então, né? O pai da Miley Cyrus, né? Pessoal Uhum. gostando ou não do Billy Ray Cyrus, ele é um cara que fez muito sucesso com músicas muito chiclete, né? Sim, inclusive teve regravação pelo Chitãozinho e Chororó. Oh meu Deus, é o pessoal do sertanejo, eles gostam de ser chamado de música country, né? Sendo que eu acho tão bonito sertanejo, né? É muito melhor do que country, né? O nosso sertanejo é bem foda. Eu gosto. Não Então, dessa regravação, mas gosto de sertanejo mais de raiz, né? também, com certeza. E chegando no final aqui, a gente, claro, agradece a sua presença. Você está aqui prestigiando o nosso trabalho, acompanhando com a gente a série Além da Imaginação. Diga pra gente, viu, o que você tá achando. Compartilhe as nossas publicações nas redes sociais. A gente sempre pede, né, para o pessoal compartilhar a publicação, ou então compartilhar o vídeo do YouTube. Você nos ajuda muito nesse sentido. E a gente tem, claro, nas nossas redes sociais, se você quiser seguir a gente, onde a gente publica nossos podcasts, né, a gente fala, claro, sobre cinema alternativo, sobre cinema clássico. Nosso podcast é bem antigo, então tem muito material para você procurar. Se quiser conhecer um pouco mais sobre cinema, acesse lá o Facebook, tá? Que é facebook.com/masmorracine. Nós temos nossa página de fotinhas, de bastidores da série clássica, documentários, que é The Twilight Zone Behind Scenes. No Instagram, com curadoria do nosso querido amigo William Funchal. Você pode seguir a gente lá, tem uns vídeos que o William faz, são muito legais, fotinhas. Então siga, tá? Que é @masmorracine. No Twitter nós estamos como Masmorra_cast. Se você gosta do nosso trabalho, conhecendo o nosso trabalho agora, ou já está acompanhando a gente faz anos, lembre-se, se puder, de apoiar a gente, se for possível.
para que a gente possa pagar o servidor, tentar comprar equipamento. Então a gente tem uma conta lá no Padrim, você pode ser nosso padrinho ou nossa madrinha, tá? Doando qualquer valor, gente, de 5 a 15, 20 reais, já nos ajuda muito. Também tem uma conta que nós criamos lá no Colabora Aí, e a gente está com Pix agora. Eu vou deixar aqui dentro da publicação lá embaixo o número do nosso Pix, onde você pode doar diretamente para a gente também. Esses valores nos ajudam a manter o nosso trabalho vivo, né? Para que a gente não pare de fazer, né, Marcos? Exatamente. Essa contribuição de vocês, a gente cobre os custos que aparecem, adquire equipamento para ter uma captação de som melhor, é muito importante e ajuda a manter a gente aqui produzindo. Exatamente. Então, nós chegamos aqui no final, deixando para vocês um abraço, um beijo, tá? Se cuidem, tá? Se cuidem para que a gente possa sair dessa, todos nós. E a gente se encontre no próximo episódio sobre a série Além da Imaginação. Fiquem bem, se cuidem. Beijo, tchau, tchau. Tchau.